Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática. Aula 95, módulo 4. O assunto: Introdução. Transistor como oscilador. Vamos lá? Quanto a esse importante componente ativo, isto é, o transistor, já estudamos a sua estrutura básica, princípio de funcionamento, sua aplicação prática em circuito ativo de amplificação, sua polarização, as configurações costumeiras do circuito e outro importante detalhe sobre o ponto de funcionamento e o acoplamento entre etapas transistorizadas. Provavelmente, os nossos alunos já se encontram preparados para assimilar outro importante conceito circuital a partir dos transistores, que são classificados como bloco osciladores, cujas funções ativas são muito utilizadas, blocos osciladores. Como já vimos, basicamente um transistor bipolar, isto é, comum, é um componente ativo destinado à amplificação de corrente, ou seja, aplicando uma pequena corrente ao terminal de base, que é a sua entrada, obteremos na sua saída uma corrente proporcional aplicada, porém bem mais intensa. Agora, nos osciladores são capazes de gerar uma manifestação eletrônica dinâmica, ou seja, aplicando ao módulo energia em corrente contínua, isto é, estável. Este módulo a transforma numa corrente que se movimenta sob um determinado ritmo, que chamamos de frequência, isto é, muda de sentido ou de polaridade. Se esse movimento, no sentido de polaridade, se dá em frequência relativamente baixa, isto é, pouco mais que 15.000 vezes por segundo, podemos, após a devida tradução, efetuada por um alto-falante, que é também um transdutor, ouvir essa oscilação, já que a frequência ela cai no limite da audição humana. Por outro lado, se conseguir uma manifestação dinâmica em frequência bem mais alta, por exemplo, algumas centenas de milhares de vezes por segundo, ou até milhões de vezes no mesmo período, teremos a chamada frequência de rádio, conhecida como RF, que são usadas nas transmissões de rádio, TV e comunicação por satélites, e etc. Os alunos podem então observar que o estudo em relação ao campo da frequência, eles são imenso e muito importante, e merece assim uma aula específica. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!